Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre as frações. Vamos estudar como somar e subtrair frações com denominadores iguais e com denominadores diferentes também. Vamos aprender como representar através do desenho estas somas e subtrações e também através da reta numérica. Operações com frações. Então, vamos ver como faz a adição de uma fração que tem o denominador igual ao da outra fração. 3 quintos. Aqui no desenho, 3 partes tomadas de 5 partes, mais 1 quinto, uma parte que foi tomada de 5 partes. O que é importante observar nessa representação é que as barrinhas aqui, elas são do mesmo tamanho e divididas igualmente. Então, quando eu junto essas 3 partes tomadas, aqui representadas na cor vermelha, com uma parte tomada da segunda fração, representada também na cor vermelha, eu somo 4. 3 mais 1, 4. Então, 4 partes tomadas de 5. Observem aqui que os denominadores continuam iguais. E eu somei as partes que foram tomadas, que estão no numerador. Eu posso representar também na reta numérica. Aqui eu tenho o inteiro, aqui representado entre o 0 e o 1, toda essa parte indica o inteiro, e este inteiro foi dividido em 5 partes iguais. Podem contar aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. O que eu tenho que fazer na soma? Vou marcar, então, a primeira fração na reta, 3 quintos, mais 1 quinto, uma partezinha da 5. Aqui já tenho a minha resposta final, 4 quintos. Que está aqui a resposta também, 4 quintos. Ok? Agora, vamos fazer, então, uma subtração. 5 sétimos, 5 partes, aqui representadas em amarelo, de 7, no qual a figura foi dividida, menos 3 sétimos, 3 partes de 7. Aqui eu tenho uma subtração de fração com os denominadores iguais. O denominador é 7. Então, eu vou tirar essas 3 partes desta primeira aqui e vou ficar com 2 sétimos, 2 partes de 7. Ok? Representando aqui na reta numérica, então, observem aqui, do 0 até o 1, que representa o inteiro. E este inteiro foi dividido em 7 partes iguais. Representa os 5 sétimos. E agora, da direita para a esquerda, na parte de baixo, eu vou representar o que eu vou tirar dessa parte aí. Eu vou tirar dos 5 sétimos 3 partes, 3 sétimos. Aqui, vejam, 1, 2, 3 partes retiradas. Qual é a minha resposta? Ela já está aqui, 2 sétimos, ó. 2 partezinhas de 7 é a resposta final. Concluímos que, para somar ou subtrair frações com o mesmo denominador, nós somamos ou subtraímos os numeradores e conservamos os denominadores. Agora nós vamos ver como somar e subtrair frações com denominadores diferentes. Vocês vão ver que é muito simples também. Vamos ao primeiro exemplo. 3 quartos mais 1 meio. Observem que a primeira fração, 3 quartos, representada aqui nesse primeiro desenho, 3 partes de 4, ela é do mesmo tamanho que a segunda fração, 1 meio, representada aqui no segundo desenho, uma parte de 2. Como os denominadores são diferentes, eu não posso simplesmente sair somando numerador e denominador. Não. Eu primeiro tenho que transformar os denominadores dessas duas frações em denominadores iguais. Quando eles estiverem iguais, eu vou fazer da mesma forma que nós estávamos fazendo anteriormente. Então, vamos lá. Como fazer isso? De uma forma bem simples. Pegamos a primeira fração, 3 quartos, e multiplicamos o numerador e o denominador pelo denominador da segunda fração. Aqui, neste caso, é o 2. Então, vamos lá. Multiplicamos o 3 e o 4 por 2. Vou ficar com a fração 6 oitavos. A fração 6 oitavos é uma fração equivalente a 3 quartos. Também tem um vídeo sobre frações equivalentes aqui no canal. Deem uma olhada lá se vocês não lembram.
6/8. Então, observem agora aqui no desenho. Eu vou redividir essa fração em duas partes para representar agora os 6/8. O que eu quero que vocês observem que o 6/8 é equivalente a 3/4 porque nenhum momento foi alterada a parte que foi tomada. Ela segue exatamente igual como ela era antes. Ela apenas foi redividida. Mas se eu olhar o todo da figura, foi exatamente a mesma coisa, só que antes ela estava assim e agora ela ficou assim depois que eu multipliquei para representar os 6/8. Então, de novo, 3/4, 6/8. Vamos pegar a segunda fração, 1/2, e vamos fazer o inverso, multiplicar pelo denominador da primeira. Então, vamos lá. 1 vezes o 4 e 2 vezes o 4. Ficou, então, 4/8 a resposta. Este 4/8 é uma fração equivalente a 1/2. Vamos observar lá no desenho que em nenhum momento vai ser alterada a parte que foi tomada do todo, a parte verde. Observem lá, eu vou dividir ela agora por 4 para representar a segunda fração equivalente e eu fiquei com 4/8. Então, voltando, 1/2, 4/8. Não é alterada a parte que foi tomada, por isso ela é equivalente. Então, agora eu tenho duas frações equivalentes com o mesmo denominador e eu vou trabalhar direto com elas. 3/4 é igual a 6/8 e 1/2 é igual a 4/8. Então, eu vou trabalhar com as frações equivalentes 6/8 mais 4/8. E a minha resposta, 6 mais 4, 10. 10/8. Somos numeradores, conserva o denominador. Esta fração 10/8, ela pode ser simplificada, porque o numerador e o denominador são divisíveis por 2. Então, aqui, 10 dividido 2 vai dar 5 e 8 dividido 2 vai dar 4. Sempre que nós chegamos na nossa resposta final nas frações, nós podemos observar se ela pode ou não ser simplificada. Se ela pode ser simplificada, nós a simplificamos. Agora, vamos fazer, então, na reta numérica. Aqui eu dividi o inteiro, ali representado em cima, de vermelho, o inteiro em 8 partes iguais. E eu vou precisar de mais partes porque essa fração aqui, ela é uma fração própria, onde o numerador é maior que o denominador. Então, nas frações impróprias, a representação delas sempre vai ser mais de um inteiro. Então, por isso que eu coloquei aqui mais 2 pedacinhos. Vamos representá-la então, 6/8, aqui marca os 6/8, 6 partezinhas de 8, mais 4/8, 1, 2, 3, 4/8. Já deu aqui direto na resposta 10/8. Observem que aqui ultrapassou o inteiro, ó, ela é imprópria, por isso que ela vai ser maior então que esse inteiro, tá? Agora nós vamos fazer então a representação em número misto. Lembram? Lá no outro vídeo eu falei para vocês que frações impróprias, elas podem ser transformadas em um número misto ou fração mista. Uma fração mista, ela é representada por uma parte inteira e uma outra fracionária. Então, a parte inteira está aqui, na parte de baixo, representamos a parte inteira, e ainda tem um pedacinho para chegar na resposta 10/8, ó. Então, este pedacinho, para até chegar ao 10/8, corresponde a duas partezinhas das 8 na qual as figuras estavam divididas, né? Que é o denominador. Então, aqui, 2/8. Então, quantos inteiros foram marcados? Um inteiro e mais uma partezinha fracionária, que são os 2/8. Agora, nós vamos fazer uma subtração. 2/3 menos 3/5. Então, 2/3, o que eu tenho que fazer? Multiplicar pelo denominador da segunda fração. Quem é a segunda fração? 3/5 e o denominador é 5. Então, multiplicamos por 5 e vamos encontrar uma fração equivalente a 2/3, a fração 10/15. Agora, observem na figura. Vou dividir esta primeira figura em 5 partes também para representar a nova fração ali. 1, 2, 3, 4 e 5.
Então, observem aqui, não foi alterada de forma alguma a parte amarela, que representa o que foi retirado do todo. Isto significa que ela é uma fração equivalente a 2/3. Então, 10/15 é equivalente a 2/3. Agora, vamos à segunda fração, 3/5, que nós vamos multiplicar pelo denominador da primeira, que é 3. Multiplicando, eu vou ter 3 vezes 3, 9, 5 vezes 3, 15. Observem lá no desenho, vou dividir então o desenho por 3 para representar a nova fração, 9/15. Agora, eu tenho duas frações com o mesmo denominador. Duas frações que foram divididas no mesmo número, que é 15. Agora, eu vou trabalhar então com essas frações, 10/15 menos 9/15. E vou fazer que nem eu fazia lá no início, quando eu expliquei para vocês adição e subtração de fração com denominador igual. Vou subtrair os numeradores, 10 menos 9, 1, e conservar o denominador. Estas frações, elas também podem ser representadas na reta numérica. Aqui observem o inteiro, que foi colocado aqui, entre 0 e 1. E aqui eu coloquei de 2 em 2, porque senão ia ficar muito grudadinho aqui para vocês entenderem, ia ficar ruim, ó. 1/15, o 2/15 eu não coloquei, mas ele está aqui, tá? Eu vou marcar, então, 10/15 aqui na reta, ó, 9/15, 10/15, está aqui. E vou retirar agora 9/15. Vou retirar. Quando eu retiro, eu marco aqui na parte de baixo. Retirando, o que me sobrou? Apenas um espacinho, que corresponde a uma parte de 15. O que é necessário entender para fazer, então, a adição e subtração das frações com denominadores diferentes? Primeiro, eu tenho que transformá-las em frações equivalentes com o mesmo denominador e depois é só fazer como no caso anterior. Então, pessoal, por hoje era isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Compartilhem, comentem. É muito importante para mim o comentário de todos vocês. Solicitem novos conteúdos através aqui dos comentários do YouTube, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.